falar primeiro de um sintoma que veio para uma pessoa, né, muito especial para mim, né, uma pessoa que está passando por esse desafio, que são nódulos na perna direita, né? Então, nódulos, gente, representam já alguma coisa que está há muito tempo ali. Mas dentro, né? Então, porque lembra que eu falo, sempre que somatiza, sempre que vai para o corpo, sempre que já, né, se manifesta como se fosse assim, se vem para a superfície, vem para fora, isso já estava dentro acontecendo. Então, olha só, o que que simbolizam as pernas, né? Para que eu possa explicar no detalhe o nódulo na perna direita, é importante primeiro a gente entender qual que é o significado das pernas pela linguagem do corpo, né? Então, o que que as pernas representam, gente? O movimento da vida, a capacidade de avançar e caminhar em direção aos objetivos. Então, um nódulo na perna significa que tem algum bloqueio, algum problema, algum obstáculo ao movimento da vida, à capacidade de avançar, né? Ao sustentar-se, porque a perna também ela simboliza no nosso corpo, pela linguagem do corpo egípcia, o nosso sustento. Então, como é que você se sustenta em pé? Pelas pernas, né? Então, as pernas elas são responsáveis, são os nossos pilares de sustentação. São os pilares de sustentação do nosso corpo, da nossa vida. Então, qualquer problema nas pernas estão relacionados, né, ao caminhar em direção aos objetivos, né, ao se sustentar na vida. Então, neste caso específico, nódulo na perna direita, né? A perna direita ela está associada ao lado feminino pela visão egípcia, tá? Por essa filosofia egípcia ancestral, o direito é o feminino. E está associada à mãe, ao passado, ao acolhimento das emoções e ao inconsciente. Então, os nódulos, eles simbolizam o quê? Cristalizações de mágoas e ressentimentos guardados há muito tempo. Então, na perna direita, o que está querendo dizer o corpo? Que a pessoa, ela carrega dores emocionais ligadas ao feminino, a mãe, a maternidade, a ancestralidade feminina, né? E também pode significar uma rejeição do próprio feminino. Então, também revelam dificuldade em seguir adiante no caminho emocional, como se algo do passado ainda estivesse prendendo e endurecendo os passos. Olha que interessante, como é muito quase literal o que o corpo mostra, né? O nódulo ele forma o quê? Um nozinho, né? Forma algo duro, algo rígido, algo mais denso ali, né? Então é literalmente como se ainda algo tivesse endurecendo ali os passos. O nódulo faz isso, né? Na pele, deixa mais duro ali aquela região. Então, tem algo dentro, no sentimento endurecido, né? E também os nódulos, eles podem estar ligados a relacionamentos dolorosos, a memórias de abandono ou frustrações na área afetiva. Nos ensinamentos da Cristina Cairo, que até tô com todos os volumes aqui, ó, tá aparecendo aqui no vídeo hoje, né? A linguagem do corpo egípcio, a gente, Cristina Cairo, tem uma coleção maravilhosa, com 3 volumes completíssimos, com cada um dos detalhes, por essa visão egípcia desse conhecimento, né? Então, pela Cristina Cairo, os nódulos ensinam, né? Que na verdade a pessoa tem mágoas que não foram expressas, que estão acumuladas. E na perna direita mostra uma tendência de não querer caminhar em direção ao feminino, seja por medo de se entregar ao amor, por ressentimentos com a mãe ou por rejeição de aspectos delicados e intuitivos da própria personalidade. Então, muitas vezes os nódulos, no caso, nesse caso específico na perna direita, ele aparece em mulheres que se sentem obrigadas a carregar fardos familiares ou emocionais que não conseguem soltar. E ainda, pela metafísica da saúde, os nódulos, eles são condensações de energia parada, formadas pela repetição de pensamentos e emoções densas. Na perna direita, eles apontam bloqueios no caminhar emocional,
como se a pessoa tivesse parado no passado e não conseguisse seguir livremente. Então, também refletem resistência em mudar padrões antigos, especialmente ligados à linhagem feminina e à maneira de lidar com sentimentos. É um chamado para perdoar, aceitar e liberar antigas dores, abrindo espaço para uma nova jornada com mais leveza. Então, gente, qual que é a mensagem espiritual deste sintoma do nódulo da perna direita? Ai, eles pedem a cura da relação com o passado e com o feminino. É hora de soltar mágoas antigas, liberar o peso que não pertence mais a você e retomar o movimento com confiança e amorosidade. Então, quais são as afirmações de cura para quem deseja curar, né, esses nódulos na perna direita? Eu libero as mágoas do passado e perdoo com amor. Meus passos seguem livres, leves e firmes em direção à vida. Honro o feminino em mim e sigo adiante em paz, acolhida e confiante. Entenda o que o sintoma está te trazendo e busca fazer o seu movimento, a sua ação em direção à cura, porque a cura, ela é responsabilidade sua, assim como a causa da dor, a causa do sofrimento. Por um acaso, que não é acaso, nós nascemos na família certa. E a nossa alma veio para enfrentar esse desafio que, de alguma forma, nós também somos corresponsáveis. Ou seja, então, se eu herdo um padrão de doença e se eu repito um padrão de doença que já tem na família, significa que eu também sou responsável, eu tenho uma certa identificação emocional, mental, espiritual com essa questão que a minha alma precisa resolver ou evoluir. Então, não é por um acaso que você também se identifica ou repete um padrão, mas é, na verdade, eu já vejo como um convite. Nós que tomamos consciência da causa, nós fomos como se fosse agraciados, né, com um convite de mudar isso. E a gente muda isso para todas as gerações, né? Então a gente consegue corrigir esse erro, sanar essa questão que talvez há muito tempo esteja no nosso sistema e a gente é o responsável, né? Porque se veio para a gente dá conta de transformar. Entenda o sintoma como um convite para cura, um convite para transformação.